todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Antes de nós iniciarmos o estudo do nosso Evangelho de hoje, convidar a todos para que a gente possa fechar os olhos um pouquinho, já que hoje nós vamos falar sobre as condições e eficácias da prece. Vamos todos fazer uma prece. Mestre Jesus, nosso irmão maior, lhe agradecemos pela oportunidade abençoada de estarmos nesta casa, aprendendo um pouco mais do teu Evangelho, recebendo a energia, os bons fluidos e as inspirações dos bons espíritos, dos benfeitores espirituais, das equipes de trabalho desta casa. Pedimos, Mestre querido, nos ajude a mantermos a concentração, mantermos o nosso foco no estudo de hoje, para que possamos absorver um pouquinho dos seus ensinamentos e assim retornarmos para a nossa casa bem melhores do que quando chegamos. Que assim seja. Bom, como foi dito pelo André, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens de 1 a 15, que nós vamos falar sobre as condições da prece, vamos falar sobre a eficácia da prece e as ações da prece, a transmissão dos pensamentos. Mas antes da gente iniciar, para a gente passar um pouquinho aqui pelas anotações dos evangelistas Mateus e Marcos, que nos diz assim: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Continuando a anotação de Marcos: mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar os vossos pecados. E aí Jesus propôs uma parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer uma oração, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, por sua vez, lá de longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Então, meus amigos, com esse trecho do Evangelho, Jesus ele nos deixa claramente as condições que nós temos ou devemos aplicar quando formos fazer as nossas preces, as nossas orações. São condições bem simples, mas ao mesmo tempo bastante eficazes. Então, ou seja, orar em secreto, né? Mas com muita sinceridade, do fundo do nosso coração, porque através dessa sinceridade, desse reconhecimento daquilo que nós estamos pedindo, nós seremos atendidos. Mas aqui eu coloco para a gente um parênteses bastante importante. Vejam só, quando nós vamos orar, nós vamos nos direcionar a Deus, nós estamos conversando com o Pai, com o Criador.
E nesse momento é muito importante que a gente esteja reconciliado com os nossos adversários, que a gente possa perdoar os nossos adversários e ao mesmo tempo pedir perdão a eles pelas faltas que nós cometemos. Esse ato é o ato mais agradável aos olhos de Deus. E a partir do momento que nós estamos reconciliados com os nossos adversários, nós estamos em condição mínima, mas estamos em condição mínima de nos dirigirmos a Deus. Vejam só isso. E aí, quando a gente já tem as condições básicas, sabemos como nós devemos nos dirigir a Deus, a gente vai pensar o quê? Na eficácia da prece. E aí Marcos nos diz assim: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Aí existem pessoas que contestam a eficácia da prece, porque elas entendem que Deus conhece todas as nossas necessidades. Isso é verdade, e seria desnecessário a gente incomodar a Deus, expor a Deus aquilo que a gente gostaria de pedir, de receber, que os nossos pedidos não podem modificar os desígnios de Deus. Sem dúvida, existem leis naturais, imutáveis de Deus, que não podem anular, que não podem ser anuladas para atender aos nossos caprichos. Isso é verdade. Mas acreditar que todas essas circunstâncias seriam uma fatalidade, seriam um destino, ou destino, é uma distância muito grande. Se fosse assim, meus amigos, nós seríamos apenas um instrumento passivo, nós seríamos apenas um ser que aceita tudo, sem iniciativa e sem livre-arbítrio. Nós devemos nos lembrar que a maior dádiva que nós recebemos de Deus, do nosso Criador, é o livre-arbítrio. E é claro que nós somos responsáveis pelas consequências das decisões que nós tomamos. Então seria incorreto concluir que aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir e seremos atendidos. Deus, eu quero ganhar na Mega Sena acumulada. Não é bem assim. Também seria injusto nós acusarmos a providência divina de nós não recebermos aquilo que nós pedimos. Lembrando que Deus sempre nos permitirá passarmos pelas provas que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Como que nós evoluímos sem as provas? Como que nós evoluímos sem as dificuldades? Sem os testes? O que Deus nos concederá, se nós pedirmos com fé, com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Isso, meus amigos, vocês podem ter certeza absoluta. E aí, quando nós pedimos a Deus que nos dê paciência, a paciência vai cair no nosso colo? Ou Deus vai nos permitir vivenciarmos situações, experiências que irão nos ajudar a exercer a nossa paciência? O mesmo se aplica à coragem e à resignação. Ainda lembramos que Deus nos concederá os meios para vencermos essas dificuldades. Com a ajuda de quem? Dos nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores espirituais, anjos da guarda, como vocês queiram chamar, que estão conosco desde o nosso dia 1 na existência que nós estamos vivendo agora no planeta. Deus ajuda, Deus assiste aqueles que, pelo seu próprio esforço, irão adiante para vencer as suas dificuldades e os seus desafios.
E aí por isso que nós podemos aplicar aquela máxima de ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, a espiritualidade, os nossos bons espíritos, os nossos benfeitores, eles irão nos ajudar. Mas nós precisamos ser merecedores, ou seja, fazermos a nossa parte. E aí eu lembro, meus amigos, uma história bastante conhecida do Chico. Aconteceu em 1950 em Pedro Leopoldo. 1950. Chico, com todos os seus amigos, a sua equipe de trabalho, socorria semanalmente uma população que vivia marginalizada à cidade de Pedro Leopoldo, a alguns quilômetros da cidade, morando embaixo de uma ponte, numa estrada. E toda semana Chico pedia doações, colocava dinheiro do seu próprio bolso, os seus amigos também, todos contribuíam financeiramente de alguma forma, para a compra de alimentos que ele levava para essas famílias que moravam debaixo dessa ponte. Chegou a semana seguinte e Chico não tinha um tostão, 1 quilo de alimento para levar a essas famílias. E aí Chico entrou em desespero. Estava ele e sua equipe de trabalho reunidos na casa de Chico, em Pedro Leopoldo, discutindo o que fazer. Eles não tinham nada para levar, a não ser água. Naquele momento, Dr. Bezerra de Menezes, falecido há 50 anos, desencarnado há 50 anos, materializou-se na sala de Chico e falou assim: pois bem, vamos todos levar água. E naquele momento, Dr. Bezerra de Menezes fluidificou aquela água. Imaginem só, uma água fluidificada por Dr. Bezerra de Menezes. O que nós não daríamos para tomar um copinho dessa água? E Chico foi com os seus amigos e chegaram lá. E Chico, subindo em um caixote: meus amigos, lamentavelmente hoje eu não tenho alimento para trazer a vocês, eu só tenho água. E aí alguns se rebelaram, alguns começaram a dizer: como pode, Chico Xavier, você aparecer aqui com água? Somente água? E aí outros começaram a defender Chico, falaram assim: não, Chico ele vem toda semana aqui trazer alimento para a gente, não faz mal se hoje ele não pôde trazer. E ficou aquele embate. E passado alguns minutos, chegou um homem que encostou um caminhão e gritou: qual de vocês aí é Chico Xavier? Aí Chico já ficou desesperado, falou: meu Deus do céu, é a polícia. Eu vim aqui ajudar essas famílias que estão morando embaixo da ponte, elas não podem ficar aqui, e me descobriram. Aí o Chico, na sua humildade, falou: pois não, sou eu. O senhor pode vir aqui um minutinho? Pois não. E Chico foi. Quando Chico foi conversar com aquele homem, o homem falou assim para ele: eu venho em nome de um empresário, fulano de tal, de Goiás, que trouxe aqui para o senhor, o seu filho, para o senhor curar. O senhor se lembra dele? Chico respondeu: meu filho, são tantas pessoas que passam aqui comigo, eu não tenho como lembrar de todo mundo. E aí ele abriu a porta da carroceria do caminhão, estava lotado de alimentos, de comida, dava para alimentar Pedro Leopoldo inteiro. E aí Chico ficou, extasiado, e falou: mas como que você me descobriu aqui? Não, eu peguei o seu endereço, fui até a sua casa, e tinha um homem lá e me falou onde que eu poderia te encontrar. Aí Chico já entrou em desespero de novo. Falou: meu Deus, tinha um homem na minha casa, não tinha ninguém lá. Meu Deus, estão me roubando o pouco que eu tenho, mas o que eu vou fazer? Mas aí Chico pensou mais um pouquinho e falou: tá, mas quem que era aquele homem? Aí o motorista do caminhão respondeu: não, sim, é que antes de eu sair, eu voltei e perguntei para ele qual que era o nome dele. E esse homem me respondeu que o nome dele era Adolfo Bezerra de Menezes.
Então vocês vejam, Bezerra de Menezes estava lá materializado na casa de Chico, e veio aquele alimento todo, e Chico distribuiu para Pedro Leopoldo inteira. E aí que eu digo para vocês, meus amigos, a eficácia da prece. Os nossos amigos benfeitores espirituais estão sempre disponíveis para nos ajudar. Basta a gente pedir de coração, com sinceridade, que a ajuda vem. A ajuda vem. E aí, quando a gente avança mais um pouquinho, nós vamos falar sobre a ação da prece, a transmissão do pensamento. A prece, meus amigos, ela é uma invocação. Quando nós oramos, nós colocamos em relação mental com o ser a quem nós nos dirigimos. Então, essa ação da prece, ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Essas informações, inclusive, estão contidas no Livro dos Espíritos, questões de 658, até 666. E aí fica bastante claro que nós podemos orar por nós mesmos e pelos outros, encarnados ou desencarnados. As preces que dirigimos a Deus, elas são ouvidas pelos Espíritos encarregados da execução dos desígnios de Deus. Ah, Leandro, então você está me dizendo que quando eu oro, seja diretamente a Deus ou não, as minhas orações chegam até Ele? Sim, existem benfeitores espirituais encarregados desta tarefa. Então tudo aquilo que nós pedimos chega até os ouvidos de Deus. Então, confirmando que as preces, as orações que nós fazemos aos bons espíritos, aos benfeitores espirituais, também chegam. Então vocês imaginam só, nós estamos lá na nossa casa, no nosso lar, numa casa espírita, e a gente faz uma oração pedindo o auxílio, a ajuda do nosso mentor espiritual. Aquilo que nós estamos pedindo ao nosso mentor espiritual, ou aos benfeitores, aos bons espíritos, também chegam a Deus. E aí, quando nós, como eu comentei, que a prece é uma invocação, e quando oramos, nós colocamos em relação mental com o ser a que nós nos dirigimos, nós temos que tomar muito cuidado, ou sermos zelosos em relação à forma com que nós fazemos a nossa prece e a nossa oração. Tem uma outra historinha de Chico também muito importante para a gente debater aqui hoje, que ela está diretamente ligada à prece, à oração. Essa já não é mais em Pedro Leopoldo, era em Uberaba. Chico estava passando por muitos problemas naquela época. A gente sabe que a vida do Chico, ela não foi só flores. Teve muitos problemas financeiros, críticas pesadas, infundadas, muitas injustiças. E Chico naquele momento estava passando por uma situação muito difícil em relação a esse conjunto de fatores. E Chico era um ser humano, era um homem, com momentos de fraqueza, como todos nós. E ele fez uma oração assim, de maneira um pouco desleixada, vamos pôr dessa maneira, e pedindo a ajuda da espiritualidade. Ele não direcionou para quem, pedindo a ajuda da espiritualidade para resolver aqueles problemas que ele estava passando. E aí nesse momento surge Emmanuel, e Emmanuel diz a Chico assim o seguinte: você tem certeza do que você está pedindo? Chico falou: tenho. Tá bom, então você se prepara para a ajuda que você vai receber, só que você não vai poder negar essa ajuda. Chico falou: tá bom. E aí Chico estava ali fazendo as suas preces, suas orações. De repente chega materializado um espírito das profundezas, das regiões mais baixas. Por isso que eu falo, cuidado com aquilo que a gente pede. Aí Chico olhou assim,
veio aquele espírito com feições animalescas até, e falou assim: o que você quer comigo, Chico Xavier? Que ajuda que você quer? Aí Chico se lembrou da orientação de Emmanuel: você não vai poder negar a ajuda, o recebimento da ajuda. Aí Chico, com aquela humildade toda dele, falando baixinho, fala assim: eu estou precisando de ajuda, sim senhor, mas antes da gente começar a trabalhar, isso não pode fazer uma oração comigo? Aí naquele momento esse espírito falou assim: bem que já tinham me avisado sobre você, Chico Xavier, e foi embora. Então vejam que, de novo, o poder da oração livrou o Chico dessa situação difícil. E aí o Espiritismo, ele nos faz compreender então a ação da prece, e nos ajuda a entender a forma de transmissão do pensamento quando nós oramos. Porque da mesma forma que o som é o veículo, o ar, melhor dizendo, é o veículo de transmissão do som, o fluido que existe, ou os fluidos que existem no nosso planeta, são um veículo de transmissão do nosso pensamento, que faz o nosso pensamento chegar rápido aonde quer que a gente direciona. Então todo o espaço, ele é preenchido por isso. Por isso a importância que nós temos, ou a importância que existe de entendermos como fazer uma prece corretamente, como pedimos, para quem pedimos e direcionamos os nossos pedidos e pensamentos. E pela prece que nós atraímos o concurso, a ajuda dos benfeitores espirituais, dos bons espíritos. Como por exemplo, quando nós chegamos aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso, fazemos uma prece de abertura e uma prece de encerramento para todas as atividades, não é verdade? Porque justamente nesse momento que nós pedimos a ajuda, o amparo, o concurso dos benfeitores espirituais. E aí, quando a gente recebe a ajuda dos nossos benfeitores espirituais, dos bons espíritos, é que nós adquirimos a moral necessária para que possamos vencer as nossas dificuldades e voltar ao caminho do bem, ao caminho reto, ao caminho do amor e da caridade. E aí, só para a gente lembrar uma coisa muito importante: os males da vida, ou aquilo que nós chamamos de males da vida, nós podemos dividir em dois: aqueles que nós não podemos evitar, que são exatamente os necessários para a nossa própria evolução, e aqueles que nós provocamos pelas decisões que nós tomamos, quando nós não agimos com a sabedoria e a prudência necessários. E aí, lembrando que o homem que se encontra em oração e pede a ajuda dos benfeitores espirituais, dos bons espíritos, nós recebemos a orientação, a instrução, a inspiração de cada uma deles. Só que, pelo livre-arbítrio que nos é concedido, nós tomamos a decisão de seguir ou não. E aí, quando nós decidimos seguir ou não, ou quando seguimos o caminho correto, os bons conselhos que recebemos, é o mérito que nós temos nas escolhas que fazemos. Por isso que Deus nos permite, é o que nós chamamos de pedir e obtereis. E ao atender um pedido que nós dirigimos a Deus, Deus, ele tem em vista, ou seja, ele tem por propósito recompensar a intenção, o devotamento, a atitude de cada um de nós. Por isso que a prece do homem de bem, do homem que tem um coração bom, do homem caridoso, ela tem mais eficácia quando é dirigida a Deus. A caridade que nós praticamos dá a toda a prece, a toda a oração que nós fazemos força, ou seja, potencializa. Mas por um outro lado, o homem que se julga que não é suficientemente bom, que não é suficientemente caridoso, mas ele tem a consciência disso, também tem o seu mérito perante Deus. Ele tem a consciência daquele momento de inferioridade, mas por esta consciência
se torna também a sua prece agradável a Deus. E aí, meus amigos, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de lembrar que nas suas orações, ou nas nossas orações, nas nossas preces, vamos sempre lembrar dos nossos mentores e mentoras espirituais, os nossos anjos da guarda. Eles estão sempre disponíveis para nos ajudar. Nós, por muitas vezes, nos afastamos deles. Eles nunca se afastam de nós, mas nós nos afastamos deles, por conta das preocupações, das dificuldades que a vida nos impõe, dos afazeres, do corre-corre de cada dia. Mas eles estão sempre lá. Então, gostaria de deixar aqui para todos nós o lembrete de quando nós formos fazer as nossas orações, as nossas preces, também nos direcionemos a eles, pedindo a proteção, a sabedoria, a inspiração, a instrução, o direcionamento necessários para conduzirmos o nosso dia a dia, da melhor maneira possível. Que eles não nos deixem escapar nenhuma oportunidade de sermos caridosos, de ajudar aqueles que precisam, porque, como eu acabei de dizer aqui, isso potencializa as nossas preces, as nossas orações, e quando nos direcionamos a Deus. Meus irmãos, esta era a mensagem que eu gostaria de deixar para todos hoje. Então, já que é momento de prece e de oração, vamos então fazer a nossa prece de despedidas. Jesus amado, Mestre querido, como é bom poder aprender com o Teu Evangelho. Hoje, nós sabemos um pouquinho mais sobre como fazemos as nossas orações, como nos dirigimos a Ti, como nos dirigimos ao Pai. Pedimos o concurso dos benfeitores espirituais, de nossos mentores espirituais, para que possamos ter um dia, uma semana de muito equilíbrio, de muita proteção, de sabedoria, de paciência, de resignação e coragem para enfrentarmos todos os nossos desafios. Temos a certeza absoluta de que estaremos sendo assistidos e de que teremos a força necessária para fazermos a nossa parte. Se conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Lhe agradecemos pelo Teu infinito amor. Que assim seja.